Olá, sejam bem-vindos ao canal da Família Filadélfia. O culto já vai começar, mas antes, se inscreve no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe. Agora sim, reúna sua família e vamos juntos cultuar ao Senhor. Então a graça e a paz do Senhor para todos os irmãos. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é maravilhoso e nos concedeu mais essa oportunidade de estarmos aqui em Sua presença para louvarmos o nome dEle. Todos nós viemos aqui com esse motivo, com essa intenção. Por isso vamos abrir os nossos corações, vamos colocar agora a nossa mente, toda a nossa intenção, toda a nossa vontade no desejo de louvar o Senhor, de glorificar o Senhor. Ele vai falar aos nossos corações, Ele vai falar em nosso meio neste lugar. Precisamos dar lugar, precisamos permitir que o Senhor fale conosco. Ele fala de maneiras diferentes para cada um. Então nesse momento vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor entregando este culto a Ele, oferecendo como um altar, que aqui é um altar onde nós oferecemos louvor ao Senhor. O nosso corpo é um altar onde oferecemos o nosso louvor ao Senhor. E através da oração, nesse momento, nós vamos estar dizendo para o Senhor: Senhor, recebe esta oferta que eu estou oferecendo ao Senhor neste momento. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Querido Deus e maravilhoso Pai, como é bom, Senhor, estarmos aqui em Tua presença. Como é bom saber que o Senhor nos deu essa oportunidade maravilhosa, Senhor, de estarmos cultuando e louvando o Teu nome. Como é bom, Senhor, termos saúde, Senhor, para estar aqui neste momento, meu Pai. Como é bom, Senhor, contar com o Teu amor maravilhoso, ó Pai, que nos resgatou das trevas e nos trouxe, Senhor, para a luz. Para agora, Senhor, estarmos agradecendo ao Senhor com todo o nosso coração pelo grande sacrifício que Tu fizeste por nós. Porque através da Tua graça, Senhor, o Senhor tem nos ensinado o caminho da verdade, meu Pai. E tem nos dado esperança, tem nos dado confiança, firmeza no Senhor e paz, mesmo nos momentos de luta, mesmo nos momentos de dificuldade. O Senhor está à frente nessa batalha, meu Pai. Louvado seja o Teu nome. Ó Pai amado, toma, Senhor, Pai amado, a vida, ó Pai, os corações, as mentes dos Teus servos, Senhor, neste momento, para que possamos, Senhor, ser cativos à Tua adoração, meu Pai, e sairmos daqui, Senhor, alegres, Senhor. Ó Pai, não da forma como nós entramos, Senhor, mas de uma forma maravilhosamente, Senhor, melhor, meu Pai. Melhor porque contamos com a Tua alegria, com o Teu amor e com a Tua paz. Assim nós oramos e Te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do Seu próprio corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos ou lavados para purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava lendo esse texto nessa manhã e eu disse assim, eu quero levar para a igreja hoje à noite, que a gente possa
se aproximar do Senhor nessa noite com uma confiança para entrar no Santo dos Santos. Quando Jesus ele deu sua vida ali na cruz, ele rasgou o véu onde separava o lugar santo do Santíssimo, onde ficava a presença de Deus, nos dando acesso à presença de Deus. E hoje a gente tem essa liberdade de falar diretamente com o nosso Deus, de adorá-lo face a face. E nessa noite eu queria que você ficasse de pé, porque nós vamos adorar esse Deus com todo o nosso coração, como diz nesse texto, professando a nossa esperança nele. Amém? Com sinceridade de coração, com plena convicção de fé que ele está aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Diga para o Senhor: eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Tua em mim como um manancial, no meu interior com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, Senhor, para o teu louvor. Aleluia, Jesus. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Sim, eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Oh, vem, Jesus, restaura a tua igreja. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Vai em mim como um manancial, no meu interior com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, em um só Espírito, Pai, para te engrandecer, louvar e exaltar o único digno, Jesus Cristo, o nosso Rei, o Rei da glória. Ó Deus, recebe nosso louvor e adoração como igreja nessa noite e desce com o teu Espírito Santo, nos inundando, nos enchendo com a tua presença, Pai. Pois é hoje é o dia que o Senhor nos fez para louvor da sua glória, Pai. Oh, eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Então flua, Senhor, flua em mim como um manancial, no meu interior com águas vivas, restaura o meu ser. Vem nos restaurar, Senhor, para o teu louvor. Aleluia, Jesus. Vem restaurar o nosso ser, Senhor, derramando do teu amor fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar na presença do nosso Deus. Como é bom nos encontrarmos aqui na casa do Senhor. Deus, Ele tem cuidado de nós, irmãos. Ele
tem cuidado daqueles que buscam estar na sua presença, que buscam o adorar em espírito e em verdade. Ele nos protege, Ele nos dá força. Essa é a presença do nosso Deus. E essa presença ela só nos veio através do sangue de Jesus lá na cruz. Um amor derramado pela minha e pela tua vida. Um amor ousado, corajoso de Jesus. Jesus, quando estava ali no Getsemane, Ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele temeu como homem, mas como Deus, Ele disse: mas contudo, faça-se a tua vontade. E ali Ele se sacrificou pela minha vida, pela tua vida. E esse mesmo Jesus está aqui hoje, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorá-lo nessa noite. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido bom, Jesus. Tu tens sido tão bom pra mim. É o impressionante. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Teu amor, Senhor, atraiu nossos corações. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo o Senhor pagou um alto preço por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Teu amor nos comprou, Senhor, por isso nós somos livres para te adorar, Pai. Recebe o louvor da tua igreja nessa noite, Jesus. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante,
Deus. Esse amor de Deus que se derramou ali na cruz. Aleluia, glória a Deus. Foi o amor de Deus. Foi o plano perfeito do Senhor para nos salvar de todo o pecado desse mundo. O amor de Jesus. Queridos, a palavra de Deus diz lá no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 4 ao 5. Diz assim: todavia Deus, que é muito rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Quando a gente ainda estava no pecado, quando a gente ainda nem queria saber de Jesus, Ele ainda assim nos viu. Diz a palavra de Deus que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Quando nós ainda éramos substâncias informes, Ele nos amou. Nos amou tanto que forjou um caminho para a nossa salvação, enviando Jesus, o sacrifício. E esse versículo, ele termina dizendo assim: foi pela graça que vocês foram salvos. Foi esse presente que nós não merecemos, não podemos comprá-lo, mas Ele se entregou pela minha vida e pela tua vida, amém? O Deus da vida venceu a morte e a sua luz rompeu a escuridão. Deus da graça foi condenado e pela lei se pôs em maldição por amor. Por amor, foi por amor. Deus da vida venceu a morte e a sua luz rompeu a escuridão. O Deus da graça foi condenado lá na cruz e pela lei se pôs em maldição por
soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem o que. Tu és tremendo, tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, aleluia. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu nos ama, Pai. Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que eleva-me, que amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Tito. É uma carta, melhor dizendo, é a carta. Carta de Paulo a Tito. Nós vamos ler essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14. Nós vamos estar lendo numa versão chamada Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada, certo? Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática
de boas obras. Amém? Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Querido Deus, Espírito do Senhor, nós pedimos neste momento que esta palavra, que essa palavra que é tua, Senhor, para as nossas vidas, revele aos nossos corações o conhecimento que necessitamos para continuarmos essa jornada. Nos ajude nesse momento, ó Pai, e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Amém. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Nesse texto aqui de Tito, capítulo 2, que nós acabamos de ler, está falando sobre graça. Eu creio que muitos irmãos já devem ter ouvido falar nessa palavra, graça. A graça de Deus, a graça de Deus que nos salvou, a graça, como está dizendo aqui no texto, que trouxe salvação a todos os homens. E no texto que nós lemos diz que essa graça é manifesta em Cristo Jesus, ou seja, em nosso, como ele diz aqui, em nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça salvadora de Deus. Mas o que é graça, irmãos? O que significa graça? Vamos começar lendo um texto lá em Efésios. Eu quero trazer para os irmãos um texto lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 9, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é o quê? É o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha só, irmãos, nós somos salvos pela graça. Pela graça de Deus, nós somos salvos. A nossa salvação é pela graça. E o que significa graça, pastor? Porque eu sei que a graça, nós somos salvos pela graça por meio da fé. E eu sei que isso não vem de mim, mas é um dom de Deus. E não vem das obras, ou seja, não vem do que eu faço, não vem porque eu me esforço, porque para que eu não me glorie. Mas graça, irmãos, é um dom, ou é uma dádiva de Deus, é um presente merecido, é uma benevolência, é um favor. Graça é algo que Deus faz por nós, sendo que nós não merecemos. Graça é quando alguém merece ser punido, que fez um mal a você, alguém, você diz: eu perdoo, mesmo que você não mereça. Isso é graça. E essa graça também pode partir de nós para os outros, se nós recebemos ela de Deus. Então nós temos uma graça. Mas a graça de Deus, a graça que vem de Deus, foi ela que permitiu que nós hoje tivéssemos a salvação. Essa graça de Deus. Entendemos que nós não somos salvos, irmãos, como nós lemos aqui no texto de Efésios, que nós não somos salvos por nossas obras, por nossas atitudes. Nós não somos salvos porque eu vou me sacrificar, porque eu vou me esforçar, porque eu vou me chicotear, porque eu vou subir uma escada de joelho, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso não traz salvação. Porque a palavra de Deus nos diz, lá em Efésios 2, de 8 a 9, que nós lemos, mais especificamente no versículo 9, diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Para que eu não me glorie, diga assim: eu sou uma pessoa boa, eu conquisto a minha salvação, porque eu me esforço, porque eu ajudo os pobres, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, tirando de Cristo a glória que só pertence a Ele. No momento em que nós nos gloriamos, dizendo que nós somos pessoas boas, que nós somos pessoas maravilhosas, que nós não temos pecado, então nós estamos colocando glória em nós mesmos e tirando a glória de Deus. E Deus não quer isso, porque toda honra e toda glória pertence a Ele. E por isso Ele diz: olha, vocês serão salvos, não porque vocês merecem, porque vocês não merecem. Vocês serão salvos por minha graça, por meu favor,
porque eu estou dando esse presente a vocês, mas não é porque vocês merecem, mas é porque eu amo vocês. Então, irmãos, graça é uma dádiva gratuita de Deus. Não podemos conquistar a salvação, mas Deus nos deu. A graça, lá no versículo 11 de Tito, que nós lemos, o primeiro versículo, o versículo 11, ele nos diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou. Ou seja, era algo que estava escondido e ela veio a se manifestar, ela se tornou visível. Quando você escuta dizer que algo se manifestou, é porque era algo que estava oculto e veio se tornar visível. Como assim essa graça se tornou visível? A graça de Deus se tornou visível aos nossos olhos, se tornou palpável aos nossos olhos. E a palavra de Deus nos diz isso, que se manifestou. E lá no versículo 14 diz que a graça é Deus dando a si mesmo por nós, o seu povo. No versículo 14 ele diz que ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade. Ele se deu, ou seja, o presente de Deus, a graça de Deus, foi ele se doando a si mesmo por nós. Como essa graça se tornou visível? A graça de Deus é Jesus Cristo, que veio ao mundo e morreu por mim e por você. É Deus, como ele diz aqui, é o nosso grande Deus, todo-poderoso Deus. A Bíblia diz que ele se esvaziou e se tornou homem, e ele se deu a si mesmo, irmãos. Ou seja, não foi ninguém que obrigou ele a morrer por você e por mim, não foi ninguém que segurou ele à força e arrastou ele, disse você vai, e ele estribuchou para não ir, disse não. Jesus, ele disse, eu me dou, eu me entrego para o resgate de todos aqueles que me recebem. No momento em que você recebe a Jesus, coloca nele a sua esperança como o seu único e suficiente Salvador. Nesse momento, você está participando, recebendo esta graça, recebendo esse perdão, recebendo tudo que está envolvido no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A graça se manifesta em Cristo Jesus. A graça se manifestou em Jesus. Então, irmãos, essa é a graça que se tornou visível. A graça de Deus é Jesus. Mas existem muitos cristãos, irmãos, que não entendem o significado da graça. Nós somos salvos pela graça. Que Deus nos amou e nos deu a salvação de graça, que não é pelas obras. Isso é verdade, tudo isso é verdade. Todas as mentiras, irmãos, elas são meias verdades. Não sei se vocês já perceberam. As pessoas, quando vão falar alguma coisa ou trazer alguma mentira, alguma inverdade ou algo para satisfazer o seu ego, ele não vai trazer com tudo mentira, não. Ele traz algumas verdades que são verdades que você associa e diz, isso é verdade, está na Bíblia, isso é verdade, isso é assim mesmo. Mas ele monta as coisas de maneira a trazer uma mentira. Olha só o que algumas pessoas você vai escutar dizendo aí: a salvação é pela graça. Deus nos deu a salvação de graça sem nós merecermos. Então, isso tudo é verdade. Aí ele chega e fala, então se é pela graça, não é por minhas obras. Aí é onde vem a mentira. Então eu posso viver a minha vida como eu quiser viver, que mesmo assim eu estou salvo. Eu posso continuar pecando, eu posso continuar mentindo, eu posso continuar roubando, eu posso continuar adulterando, eu posso continuar fazendo tudo o que eu quiser fazer, porque eu vou ser salvo. Porque é de graça. Deus me deu, não porque eu mereço, então eu posso continuar. Mas aí é onde está o engano. Quando nós recebemos a graça, essa graça, ela realmente faz uma mudança em nossa vida. E ela nos traz algumas informações, algumas orientações que está envolvida na graça, que nós vamos ver agora, que mostra que verdadeiramente você foi alcançado pela graça de Deus.
Olha o que diz, irmãos. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ou seja, os tempos que vocês não sabiam a verdade, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que o quê? Que se arrependam. O que ele está dizendo? Até o momento em que você não sabia que a sua vida estava errada, até o momento em que você imaginava que estava tudo certo, até o momento em que você conheceu a palavra de Jesus, e até o momento em que você entregou sua vida a Jesus, daquele momento para trás, Deus está dizendo: olha, eu perdoo e eu esqueço o que você fez daquele momento para trás. Mas a partir de agora, eu espero de você uma mudança de vida. A partir de agora, eu espero de você uma outra atitude. Ele diz que espera o quê? Arrependimento. E o que é arrependimento? E eu vou me arrepender do quê? E por que me arrepender se a salvação é de graça? E aí nós voltamos para o texto inicial que nós lemos. No texto que nós lemos, ele revela que a graça, ela é didática, pois ela nos educa. Olha o que diz lá no versículo 12, o versículo 12 do texto que nós lemos diz: ela nos educa, a graça, para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Ou seja, ela nos ensina a viver uma vida sensata, justa e piedosa, abandonando as paixões do mundo, as impiedades e aguardando a bendita esperança, a volta de Cristo que nós aguardamos ansiosamente. Então a graça, irmãos, ela não é um presente estático, ela não é um presente passivo, ou seja, um presente que você recebe, por exemplo, como um objeto que você recebeu como presente, pronto, ele é meu, o presente está aqui e pronto, eu posso até jogar lá na gaveta, eu posso fazer o que eu quiser com esse presente, porque é um presente estático, é um presente que não tem movimento, não tem ação. Eu não vou, muitas vezes eu não preciso nem utilizar ele se eu não quiser. Você me deu, é meu e acabou, e eu faço o que eu quiser com esse presente. Não, não é assim a graça. A graça, ela é dinâmica, ela está em movimento, ela é ativa. Ela é ativa porque a graça, ela nos faz diariamente entender o que nós precisamos mudar e para onde nós estamos indo e para onde nós estamos evoluindo. A graça é dinâmica. E nós vemos nesse texto, a graça, ela nos ensina que tem 3 verbos. Ela nos ensina a renegar, ou seja, ela nos ensina a renunciar, ela nos ensina a viver, olha só, ela nos ensina a viver, e ela nos ensina a aguardar. 3 coisas, irmãos, que nós precisamos aprender nessa noite, sobre a graça, sobre o que a graça nos ensina. A graça nos ensina a renunciar, a graça nos ensina a viver, e a graça nos ensina a aguardar. É um olho no, digamos assim, é um verbo que fala do passado, outro verbo que fala do presente e outro verbo que nos fala do futuro. Renunciar, passado. Você deixou no passado, você renunciou à sua antiga vida, você renunciou às impiedades, renunciou o que você era no passado. Viver, como eu vivo hoje, como eu existo hoje, e aguardar a volta de Jesus, que é o que nós estamos aguardando ansiosamente. Então a graça nos ensina a renunciar. Renunciar o quê? Impiedade, que é maldade, corrupção e pecado, que reside, que mora no coração, inclinando as práticas malignas. O pecado, irmãos, está em nossos corações, e esse pecado, muitas vezes, com a ação do mundo, as coisas que nos acontecem, nos induzem a querer fazer algo que não agrada a Deus, que está fora do que Deus quer para nós.
Concupiscências, que são desejos, paixões mundanos, desejos desordenados, falta de controle sobre a nossa vida, viver descontroladamente, se entregar completamente ao que o corpo deseja, aos prazeres. Ou seja, como aquela música que diz: deixa a vida me levar, eu deixo a vida fazer o que quiser comigo. E o que acontece? Se você deixa a vida fazer o que quiser com você, a vida te destrói. Você deve ser agente de mudança. Você tem o poder de mudar as coisas. O ser humano, ele não foi criado para viver estaticamente, mas o ser humano, ele foi criado para ser um ser ativo. Ele influencia, ele deixa sua marca por onde ele passa. Mas essa marca pode ser uma marca negativa ou uma marca positiva. Vai depender de como você enxerga a vida. Então, o primeiro passo que nós precisamos entender sobre a graça é que ela nos ensina a renunciar. Então, não existe graça onde não existe renúncia. Por isso que o pensamento daqueles cristãos que acham que já estão salvos de qualquer maneira, é porque a palavra de Deus nos diz que onde não há renúncia, não existe graça. Não existe graça. Então ele está o quê? Se iludindo e se enganando. Segundo ponto, a graça nos ensina a viver de forma sensata, justa e piedosa. O que é uma pessoa sensata? É uma pessoa que sabe ponderar, é uma pessoa que sabe analisar e tomar boas decisões. Uma pessoa que não vai pelo calor das emoções resolver as coisas de qualquer maneira, mas é uma pessoa que pensa, é uma pessoa sensata, uma pessoa que sabe dar bons conselhos, que escuta antes de falar, que pensa bem antes de responder. Tem um ditado que diz que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Você sabe por quê, irmãos? Para nós ouvirmos mais e falar menos. Ouvir mais e falar menos. Quem fala muito acaba entrando em caminhos tortuosos, acaba fazendo inimigos, acaba destruindo a própria vida. A Bíblia diz que nós devemos estar pronto para ouvir e tardio para falar e para se irar. Não é isso? A palavra do Senhor nos diz isso. Então, irmãos, viver de forma sensata. A graça nos ensina a viver de forma justa. O que é justo, irmão? A justiça, irmãos, é aquilo que é certo, que é correto. Por mais que eu queira algo e eu sei que aquilo está errado, que não agrada a palavra de Deus, eu devo evitar aquilo. Então isso é a justiça. A justiça também é buscar o equilíbrio entre situações que precisam ser resolvidas. Mas a justiça de Deus não é como a justiça dos homens. Por isso eu quero alertar aos irmãos que muito cuidado com o que a humanidade chama de justiça, porque a justiça de Deus não é como a justiça dos homens. A justiça de Deus nós precisamos encontrar na palavra de Deus, na voz de Deus, porque os homens deturpam a justiça, os homens deformam a justiça de Deus, para que a justiça se encaixe nos seus próprios desejos, nas suas próprias intenções. E para nós encontrarmos a justiça pura, a justiça certa, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque é lá onde está a justiça verdadeira. Quando uma pessoa nasce num mundo de injustiça, ele acaba aprendendo que aquilo é justo, ele acaba aprendendo que o injusto é justo. Eu vou contar um exemplo para os irmãos rápido, que eu já contei outras vezes, mas eu quero deixar mais uma vez registrado aqui. Certa vez eu estava dando aula pelo Pronatec,
a um grupo de jovens e eu estava falando sobre ética. E nenhuma das falas sobre ética, eu não lembro em qual momento, eu falei um exemplo, eu dei um exemplo. Por exemplo, eu falei assim, né? Por exemplo, alguém deixa um celular cair no chão e você vê o celular cair. O que é o correto a fazer? É você pegar aquele celular e devolver para o dono. Uma pessoa se levantou e disse assim: mas professor, achado não é roubado. Se a pessoa deixou cair, é de quem encontrar. Se eu encontrei, é meu. Eu disse: mas não tem como localizar? Sim, mas eu não preciso localizar porque eu achei. E se eu achei, é meu. Olha a justiça dessa pessoa como está distorcida. Por que está distorcida? Porque não conhece a palavra de Deus. Ela nasceu em um meio em que acreditava que o que você acha é seu, independente se você consiga encontrar o dono ou não. Se eu achar uma nota de R$100 no chão e eu vi o dono deixar cair, eu boto o pé em cima, é isso que tem que fazer? E ver se o dono não encontra? Não, o certo é você chamar, você deixou um dinheiro cair e devolver. Isso é a justiça. Mas a justiça do mundo está deformada. Para essa pessoa que me falou isso, irmãos, ela tinha plena certeza que isso era o correto. Assim como muitas coisas na nossa vida, antes de nós nos convertermos, nós olhamos para muitas situações que a televisão nos ensina, que muitas vezes é ensinada até na escola, e que você olha e diz: mas isso não é o correto? E você vai lá para a palavra de Deus e diz: isso não é correto, isso está errado. Percebe, irmãos? Então, a graça nos ensina a viver de forma sensata e justa, mas também de forma piedosa. Ou seja, de forma a ajudar o próximo, de forma a dar a mão a quem necessita, de forma a fazer as boas obras. Então percebe, irmãos, as boas obras elas não nos salvam, mas as boas obras ela é uma característica de quem foi alcançado pela graça. Então, se a pessoa não tem boas obras, não tem sensatez, não tem justiça, não tem piedade, se não abandonou a impiedade, melhor dizendo, né? Se ele não tem uma vida sensata, não tem uma vida justa, não tem uma vida piedosa, e se ele não abandonou a impiedade, ainda vive em concupiscência, essa pessoa não foi alcançada pela graça. Não foi alcançada pela graça. Então, não existe graça sem vida de santidade. Não existe graça sem uma vida santa. Então, irmãos, e por último, a graça nos ensina a aguardar. É a visão do futuro, aguardar. Aguardar o quê? Aguardar o retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quando fala essa palavra grande Deus, se relacionando a Jesus Cristo, está dizendo que Ele ocupa todo o espaço da nossa vida. Não há espaço para outros deuses, não há espaço para outras adorações, não há espaço para mais nada, porque nós temos agora alguém que ocupa todo o espaço, porque Ele é grande. A palavra de Deus usa esse termo grande Deus para dar uma ideia de intensidade, de volume, para que nós pudéssemos entender que só Ele preenche o espaço em nossas vidas. Só o Senhor Deus preenche. Então, aguardar a vinda de nosso Senhor é uma das maiores alegrias para aqueles que foram alcançados pela graça. É uma alegria muito grande esperar a volta de Jesus e reconhecer que o nosso reino não é deste mundo, entender que tudo será restaurado pela volta do nosso grande Deus. Então a nossa alegria não está neste mundo, irmãos. Quem é alcançado pela graça, a sua alegria está na volta de Cristo. Porque quando ele olha para este mundo, ele vê tanto pecado,
tanta corrupção, tanta destruição, tanta coisa errada, tanta corrupção, que ele olha e se desespera, como Ló, quando estava ali em Sodoma e Gomorra, que ele olhava para aquela cidade pecadora e se desesperava, o seu coração sofria. E eu creio que o cristão no mundo de hoje pensa a mesma coisa: onde esse mundo vai parar? E aí no coração dele vem e diz: que venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o teu reino seja implantado neste mundo, que a tua volta seja para ontem, porque o meu desejo no meu coração é esse, é que o Senhor volte e realmente faça um reino, que os homens vão entender o que é um reino verdadeiro de Deus. Então nós precisamos, irmãos, entender que quando a graça nos alcança, nós aguardamos ansiosamente a vida de Cristo. Então onde não há amor pela vinda de Cristo, onde não há desejo pela vinda de Cristo, não existe graça. Não existe graça, porque a graça, ela existe quando nós estamos aguardando. Então o objetivo da graça está lá no versículo 14 do texto de Tito, que nós lemos, que diz assim: nos remir, é o objetivo da graça, nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Então Deus está dizendo que a graça de Deus não é apenas um presente estático, mas ele tem o objetivo de nos remir, de nos resgatar, de nos purificar e nos tornar praticantes das boas obras. Vamos ficar de pé nesse momento, irmãos. Eu pergunto a você nessa noite: você foi alcançado pela graça? Se você foi alcançado pela graça, então você renunciou ao pecado, você está vivendo uma vida de santidade, de sensatez, de justiça, de piedade, e você ama a volta do nosso grande Deus, e você deseja a volta do nosso grande Deus, porque você sabe que no dia da volta dele, nós seremos revelados. Nós seremos revelados junto com ele, toda a natureza será resgatada. Então este é o caminho de quem foi alcançado pela graça. Vamos orar nesse momento, irmãos, e agradecer a Deus por essa graça maravilhosa. Ó Senhor maravilhoso Deus, eu te louvo, meu Pai, por cada vida, Senhor, que tem escutado esta palavra neste momento, meu Pai. Porque a tua graça é maravilhosa, porque a tua graça nos alcançou, Pai querido e amado. O que seria de nós sem a tua graça, meu Pai? Jesus Cristo, o Senhor que se fez carne, o nosso grande Deus poderoso, que se tornou homem e morreu por nós para nos resgatar deste mundo. E o nosso desejo, o desejo do nosso coração, Senhor, é que a tua graça alcance mais e mais pessoas, para que nós levemos o evangelho, para que essa graça, meu Pai, faça mais vidas resgatadas, para que essa graça liberte muitas vidas pelo poder do teu Espírito Santo, meu Pai. E nessa noite, Pai, queremos que em cada coração aqui, Senhor, realmente eles entendam, Senhor, qual é o caminho da graça, que eles entendam qual é o caminho a ser trilhado, meu Pai. Um caminho, Senhor, que envolve, Senhor, a renúncia do passado, renúncia do pecado, que nos ensina a viver uma vida presente de santidade e nos ensina a amar a tua volta, meu Pai. Que possamos lembrar sempre desses 3 verbos, Senhor, em nosso coração: renunciar, viver e aguardar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que assim seja a nossa vida, motivado, Senhor, pelo teu Espírito Santo e buscando expandir a tua graça até
até os confins da terra. É isso que nós queremos, ó Pai. Eu abençoo a tua igreja, ó Pai, que todos eles sejam multiplicadores da graça, em nome de Jesus, que como pequenos cristos, eles espalhem a graça, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora, irmãos, orar, encerrando o culto e ministrando a bênção dos apóstolos. Amém. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por cada vida que esteve aqui nesta noite. Queremos te agradecer, Senhor, por todos que também estão nos escutando, Senhor, através da internet. Ó Pai amado, nós queremos agradecer por todas as vidas, meu Pai, que realmente têm sido impactados, Senhor, por essa palavra, que foram impactados por essa mensagem, ó Pai. Em o nome do Senhor, nos leva em paz para os nossos lares. Abençoa, Senhor, cada lar aqui representado. Que esta semana seja uma semana de vitória, uma semana abençoada na vida de cada um dos teus servos. Que eles possam cantar e contar a vitória, Senhor, as vitórias que o Senhor tem dado para os teus servos, e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.